Arroto. Ok. Arrotei. Tá gravando. Oi, gente, meu nome é Emanuel. E quem tá lá. Quem tá lavando? Quem tá gravando é minha esposa Liana. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso querido e amado apóstolo Paulo. E já quero deixar pra vocês. Vou deixar 5 segundos pra vocês. Dá um like e compartilhar com os coleguinhas aí. Vamos lá. Conta aí, Liana. 1, 2, 3, 4, 5. É bom ter deixado o like, pessoal. Olha, é bom ter deixado esse like. Então, gente, há uma grande dúvida das pessoas de quem é Saulo e de quem é Paulo. Paulo é o nome cristão dele e Saulo é o nome dele romano. Paulo de Tarso, né? Ele nasceu na cidade de Tarso, ainda quando era Saulo. E essa cidadania que Paulo tem, né? Pelo fato de ter nascido em uma cidade romana, de ser romano, vai ajudar muito ele posteriormente, quando ele estiver fazendo as suas missões, ajudando o cristianismo. E uma curiosidade muito bacana, que o nome Saulo significa grande e Paulo significa o pequeno. E Paulo, ainda quando era Saulo, a família dele, quando ele chegou a uma certa idade, mandou ele para Jerusalém para ele receber ensinamentos de um grande mestre lá daquela época. Ele era um mestre grandão, sabia de tudo, chamado Galamuel. É um nome estranho, né? Galamuel. E lá Galamuel acreditava muito que os cristãos era muito prejudicial aos judeus, né? E lá Paulo veio ali antes, fala. Como é que eu posso? Sei! Pegou ar. Não sei! Viu lá o planejamento de Estevão. Ele aumentou mais ainda o ódio dele contra os cristãos, né? Cristãos. Cristãos. Gente, eu sou muito disléxico. Cristãos. E lá ele aumentou muito o ódio dele. E lá ele fez uma companhia de romanos para ir atrás desse pessoal e matar eles. Paulo recebeu a missão, né? Ele botou para ele a missão que ele devia combater o cristianismo. Ele conseguiu uma permissão do governador a ir a Damasco. Damasco é uma fruta, né? Uma fruta? É uma fruta. É uma fruta. E a Damasco, ele lá sapecou gente, matou gente lá de todo que é jeito. E ao caminho de outros povos, ele perdeu a visão e ficou perdido no deserto. Lá, Saulo foi cuidado, ajudado exatamente pelo povo que ele perseguia. E lá ele recebeu uma visão onde Ananias vinha até ele e o dava a visão. E assim aconteceu. Ananias chegou a Paulo e o deu a visão. E após isso, Saulo se tornou Paulo e se converteu ao cristianismo. Mas depois que ele voltou a Damasco, lá estava tendo uma perseguição muito, mas muito forte contra o cristianismo. E lá ele picou a mula, como diz aqui no Nordeste, picou a mula para Jerusalém, né? E quando chegou em Jerusalém, os líderes da igreja ficaram muito pé atrás com Paulo, né? Pelo fato de ele já ter sido romano, caçou cristão, matou cristão. Mas Barnabé chegou até Paulo. E aí, Paulo? E apresentou aos camaradas, né? Apresentou os líderes da igreja para Paulo. E após isso, Paulo voltou para sua cidade natal, Tarso. E lá em Tarso, Paulo ficou 1 ano pregando e evangelizando por Jesus Cristo. E lá ele recebeu a designação que deveria ir para uma ilha chamada Chipre, que fica lá pertinho da Turquia. E lá nessa evangelização em Chipre, Paulo repreendeu um mágico lá da época, dizendo para ele que ele ia ficar cego. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 13, deixa eu ver aqui,
13 ao 9, se vocês quiserem ver. Em sua segunda viagem, Paulo foi visitar todas as cidades onde seus discípulos foram pregar. E ele saiu com Timóteo e... quem mais veio? E Silas. Ele saiu com Timóteo e Silas. E foram para a Macedônia. E lá eles foram presos. E de forma milagrosa, um anjo o soltou. Quando ele saiu da prisão, ele foi para Coríntios. Lá ele evangelizou bastante e fez 2 cartas, Gálatas e Colossenses. Essas cartas foram feitas exatamente para motivar e evangelizar mais ainda essas pessoas. Gálatas e Tessalonicenses são cidades daquela época. Vocês devem se perguntar: Emanuel, mas por que tantas cartas? Paulo fez tantas cartas. Era um homem carente, era? Não, gente. Naquela época, diferente de hoje, que a gente tem tecnologia, tem WhatsApp, tem chamada de vídeo, a gente consegue falar com as pessoas assim rapidamente. Lá não. Naquela época era com cartas. E essas cartas ajudavam a palavra de Deus chegar mais longe. Aí vocês me perguntam: Emanuel, tu falou lá no início que o fato de Paulo, né, ainda ser Saulo, o fato dele ser de Tarso, uma cidade romana, ajudou ele de alguma forma. Como é que ele ajudou nisso? Ajudou exatamente nessa parte, quando ele foi preso, né? Ele voltou para Jerusalém e tinha um pedido dele de Nero, né? Nero, aquele programa. Não é aquele programa de gravar DVD pirata não, tá? Era Nero, outro cara. E eles tinham mandado de Nero para prender e matar Paulo. E durante lá ele ficou pelo cerca de 2 anos preso em uma, entre aspas, uma prisão com mordomia, né? Onde o seu amado discípulo Lucas, inclusive um brilhante médico, ia até lá e escrevia cartas, né? Para motivar e ajudar as pessoas no teu evangelho. E depois disso, infelizmente, o Paulo foi decapitado. Gente, eu espero, esse é o nosso primeiro vídeo do Saços de Fé. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um jeito bem descontraído de falar, e é um jeito que a gente vai trazer o Evangelho, tá? E eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.